Você está prestes a descobrir algo tão profundo que pode transformar completamente sua visão de si mesmo, do mundo e do tempo. Este não é apenas mais um ensinamento espiritual ou uma técnica de autoajuda passageira. O que você está prestes a aprender foi guardado por antigos mestres, escondido atrás de camadas de mistério e segredo. Poucos tiveram acesso a esse conhecimento, confiaram nele e passaram adiante. Agora, de alguma forma, ele chegou até você. Coincidência ou destino maior? A decisão de explorar esse conhecimento é sua. Dentro de cada um de nós reside uma habilidade esquecida, uma visão interior que nos permite enxergar além do que nossos olhos físicos captam. Provavelmente, você já sentiu isso antes. Momentos em que, de repente, você sabe algo sem entender como. Talvez alguém olhou para você do outro lado de uma sala e, instantaneamente, você virou a cabeça. Ou então, teve um sonho que, algum tempo depois, se tornou realidade. Esses não são simplesmente acasos. São vislumbres de uma consciência mais profunda, uma presença que existe silenciosamente dentro de você, esperando para ser notada. Ela sempre esteve lá, escondida na sombra do cotidiano. Estava quieta, silenciosa, quase inaudível, mas sempre presente. E agora, de repente, você sente que uma porta que até então parecia fechada começa a se entreabrir. Você percebe que há algo mais, uma dimensão além da rotina, uma capacidade de perceber o invisível. E aqui está o ponto crucial. Após passar por essa porta e reconhecer essa visão interior, sua percepção da realidade mudará para sempre. Você já sabia de alguma forma que vivemos em dois mundos simultâneos? Um deles é o universo que você consegue ver e tocar. O outro, aquele que permanece escondido, invisível na maior parte do tempo. Você se move entre esses dois mundos constantemente, ainda que só esteja consciente de um deles. Imagine estar entrando em um cômodo com duas portas. Uma leva ao mundo familiar da vida cotidiana, a outra se abre para uma dimensão que a maioria das pessoas nunca percebeu existir. E muitos que o fizeram ao longo da história aprenderam a navegar por ela, não com magia ou fantasia, mas com uma habilidade tão natural quanto respirar. Eles não nasceram especiais, apenas se lembraram de como acessar o que todos nós temos, mas que foi esquecido com o tempo. Essa habilidade, longe de ser sobrenatural, é uma parte de você, uma ferramenta projetada para despertar sua consciência. E, surpreendentemente, algo dentro de você já está se mexendo nesta direção. Talvez você esteja sentindo uma atração sutil, uma espécie de memória, uma melodia fora do alcance do ouvido normal, tentando trazer-se à tona. Não é um acidente, é um sinal. Um sussurro de uma parte mais profunda de si mesmo, que sabe que há algo mais além do que os olhos podem ver. Imagine ter um segundo par de olhos, não em seu rosto, mas dentro de você. Uma maneira de ver que não depende de luz ou lentes, mas de percepção, intuição e consciência. E o mais impressionante, você usa esse poder todos os dias, mesmo sem perceber. À noite, enquanto dorme, você experimenta esse poder naturalmente, explorando mundos internos com facilidade, sem precisar mover um músculo. Famílias de crianças fazem isso naturalmente também. Os bebês, ao olharem para o espaço vazio com sorrisos cúmplices, e as conversas das crianças que falam de coisas que os adultos não veem, tudo isso é uma expressão de um dom que eles, simplesmente, ainda não perderam. A ciência moderna começa a recuperar esse entendimento ancestral. Pesquisas mostram que nossos cérebros processam muito mais informações do que podemos registrar conscientemente. Você já sentiu aquela sensação de que alguém estava te observando? Ou pensou em um amigo pouco tempo antes de receber uma ligação dele? Esses momentos não são coincidências. São exemplos de como sua visão interior pisca, alertando você para uma realidade que vai além do que o físico revela.
E a boa notícia é: você pode aprender a manter esse contato aberto, treinando sua percepção para perceber o invisível. Para desbloquear esse potencial extraordinário, é preciso estabelecer uma base sólida. Os antigos mestres descobriram que 3 elementos essenciais formam a estrutura para expandir sua consciência interior. Pense neles como ingredientes de uma receita poderosa. Faltando qualquer um, o resultado se desmorona. Quando esses pilares são cultivados com disciplina e constância, você começa a perceber o véu que cobre a sua visão interior se afinando, preparando você para uma transformação duradoura. O primeiro pilar é o silêncio consciente. Não se trata apenas de um ambiente tranquilo ao seu redor, mas de um estado de quietude entre seus pensamentos. É nesse espaço de calma, fora do ruído do dia a dia, que seu verdadeiro eu reside. Trata-se de aprender a acessar esse silêncio enquanto permanece acordado, presente. Essa prática não é fácil inicialmente. A mente tende a se dividir, a se dispersar, mas é a chave para desbloquear níveis superiores de percepção. A disciplina de cultivar esse silêncio interior é o que diferencia quem apenas busca experiências espirituais momentâneas daqueles que constroem uma base sólida de autoconhecimento. O segundo elemento é a respiração sagrada. Todos respiramos, automaticamente, mas quando trazemos intenção consciente ao ato de respirar, algo muda. Transformamos uma função automática em uma ponte entre o corpo, a mente e o espírito. Os ensinamentos antigos entendiam que padrões respiratórios específicos podiam abrir dimensões mais elevadas de consciência. Hoje, chamamos isso de trabalho respiratório. Uma técnica que, quando aplicada corretamente, funciona como uma chave para esses níveis mais profundos. Respirações profundas, ritmadas e intencionais ajudam a acalmar a mente, a estabilizar o sistema nervoso e a criar uma ponte que conecta o interior ao exterior de forma poderosa. O terceiro elemento é o foco direcionado. Em um mundo cheio de distrações e estímulos constantes, manter a atenção profunda é uma habilidade rara e, ao mesmo tempo, extremamente poderosa. Imagine um feixe de laser ao invés de uma lanterna errática. A energia focada pode cortar o metal, enquanto uma luz dispersa perde eficácia. Quando combinamos o foco intenso com o silêncio consciente e uma respiração intencional, começamos a criar uma fundação sólida para a visão interior. Essa combinação destrava a capacidade de perceber o que está além do alcance dos sentidos físicos, de enxergar além da ilusão da separação e do superficial. Esses 3 pilares, silêncio, respiração e foco, formam uma estrutura que, uma vez praticada de forma consistente, permite que você caminhe em direção a uma autocompreensão mais profunda. Quando esses elementos se tornam parte do seu dia a dia, o véu que obscurece sua visão interior começa a desaparecer. Você começa a perceber esse espaço sagrado que sempre esteve ali, esperando o momento certo de ser revelado. Antes de mergulhar nas técnicas específicas, é importante preparar sua mente e seu ambiente interior. Muitos acreditam que precisam de velas, incensos ou condições perfeitas, mas a verdadeira preparação acontece primeiro na sua mente. Seu cérebro é como um jardim. Pensamentos e emoções crescem em tudo quanto é canto. Você não precisa limpá-lo inteiramente, mas sim cuidar de um pequeno espaço onde possa plantar sua intenção de despertar. Escolha um momento do dia, mesmo que sejam apenas 10 minutos, onde possa se dedicar à sua prática. Pode ser no quieto do seu quarto, em um parque tranquilo, ou até no banheiro durante o intervalo do almoço. O que importa é sua consistência. Aprenda a trabalhar com as distrações do mundo exterior. O trânsito, o barulho, as tarefas diárias. Com o tempo, seu cérebro reconhecerá esses momentos como sagrados, e seu compromisso se fortalecerá. A disciplina de criar essa rotina é o primeiro passo para sustentar o despertar. A verdadeira preparação não está nas condições externas,
mas na sua disposição interna de abrir espaço para essa experiência. Plantar a semente do autoconhecimento requer coragem, paciência e um compromisso diário de cultivar o silêncio, a respiração e o foco. O cerne dessa prática é o ritual de respiração SCP, uma técnica poderosa que serve como porta de entrada para estados de consciência mais elevados. Não se trata apenas de relaxar, mas de criar uma ponte que conecta seu corpo e sua mente a níveis mais profundos de percepção. Cada respiração nesse ritual corresponde a um passo na jornada de autoconhecimento, levando você a um estado onde o silêncio, a atenção focada e a intenção consciente se encontram. Comece sentando-se confortavelmente, com a coluna ereta. Feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Sem tentar controlá-la, apenas observe o fluxo natural. Deixe que cada inspiração dure cerca de 4 segundos, enquanto imagina uma luz dourada entrando em seu corpo, símbolo de clareza, energia e iluminação interior. Ao expirar, imagine soprando toda a tensão, toda a poeira acumulada em uma sala esquecida. Essa expiração deve durar cerca de 6 a 8 segundos, permitindo que o corpo libere o que não serve mais. Na segunda respiração, o ritmo começa a desacelerar, sua mente se aquieta ainda mais. Nos momentos seguintes, você vai sentir o corpo e a mente se aproximando de um estado de profunda calma. Mantenha as pálpebras pesadas, eliminando o foco na imagem, e apenas observe a sensação de relaxamento que se estabelece. Seja paciente. Esse processo é gradual, mas cada respiração é uma oportunidade de aprofundamento. Na quinta respiração, algo verdadeiro acontece. Alguns podem sentir calor ou uma leve pontada na testa. Outros percebem cores suaves ou formas invisíveis atrás das pálpebras fechadas. Não se prenda a essas experiências. Apenas observe e deixe-as passar como nuvens no céu. A cada respiração, seu estado de consciência se aprofunda, preparando-o para o que vem a seguir. Nos 2 últimos ciclos de respiração, você alcança um estado de calma profunda, parecido com estar à beira do sono, mas completamente alerta. Essas fases são momentos de grande poder, onde o limiar entre o mundo físico e o interior se estreita. Permaneça relaxado, confie no processo e permita que essa frequência mais baixa de ondas cerebrais, que chamamos de ondas θ, se estabeleça naturalmente. É nesse nível que a percepção espontânea, a criatividade e insights profundos emergem. Cada respiração é um convite para explorar esses níveis. Quanto mais praticar, mais familiarizado você ficará com esse estado, treinando sua mente a permanecer atento enquanto relaxa. Essa familiaridade transforma o ponto cego da sua consciência em uma porta aberta, acessível a qualquer momento, mesmo durante uma conversa difícil ou um dia agitado. É importante lembrar: esse espaço não é um local de fuga, mas um espaço de encontro com o seu verdadeiro eu. Seja disciplinado. Reserve alguns minutos diários para esse ritual. Com o tempo, ele se tornará um hábito, uma ferramenta constante, para manter sua conexão com esse estado de percepção expandida. Quanto mais cedo você aprender a acessar esses níveis, mais fácil será integrar essa consciência na sua rotina diária, fortalecendo sua autoridade sobre a sua própria mente e, por consequência, sua responsabilidade na direção de sua vida. Antes de dormir, há um momento misterioso e surpreendente que muitos chamam de o ponto cego da consciência. É uma pequena lacuna na sua atenção, uma pausa onde o fluxo contínuo de pensamentos se dissolve e o silêncio interior surge por um breve instante. Essa janela, que passa despercebida na maior parte do tempo, é uma porta para o profundo potencial da sua mente subconsciente. Imagine esse ponto cego como um túnel escuro entre a luz da atividade mental diurna e o silêncio profundo do sono. Ao prestar atenção a ele, você perceberá que não está vazio, mas cheio de possibilidades. Nesse espaço,
os pensamentos se desvanecem, a identidade se dissolve momentaneamente, e tudo o que sobrou é uma sensação de vastidão e potencial. Essa é a porta de entrada para o que os antigos chamavam de revelação silente, onde insights, memórias e percepções emergem sem que você precise buscar ou forçar. Esse momento geralmente ocorre exatamente antes de adormecer ou imediatamente ao despertar. Essa é uma fase de transição onde o cérebro muda de estados. Tão importante quanto aprender a acessá-la de maneira deliberada é compreender sua relação com as ondas cerebrais. Enquanto estamos alertas, predominam as ondas beta, rápidas, externas, reativas. Quando começamos a relaxar, entramos nas ondas alfa, mais suaves, receptivas, propícias à criatividade. Ao aprofundar ainda mais, chegamos às ondas teta, que são os reinos da imaginação e da intuição, onde a magia do interior realmente acontece. Quando você entra de propósito nesse ponto cego, consegue acessar uma fonte de inteligência mais profunda, onde as fronteiras do eu se diluem e o senso de separação desaparece por momentos. É ali que memórias antigas podem surgir, soluções criativas se revelam, e aquilo que parecia escondido se apresenta em formas simbólicas ou visuais. Essa experiência não é mera ficção ou fantasia. É uma porta para o seu potencial infinito. Para treiná-lo a acessar esse espaço, comece observando esses momentos sutis no seu cotidiano. Durante a transição entre vigília e sono, ou na breve pausa após um esforço mental intenso, perceba o quão saturado seu fluxo de pensamentos pode estar. Ao invés de lutar contra a sonolência ou tentar se manter totalmente alerta, permita-se uma leve desconexão. Observe silenciosamente a vaga de silêncio que surge antes do sono ou após acordar. Com prática, esse ponto cego se tornará uma ferramenta ao seu alcance. Quando resistimos ou tentamos forçar esse momento, ele se dissolve. Mas, ao aceitar seu fluxo natural e simplesmente prestar atenção, ele se revela como uma rica fonte de insight e criatividade. Nos momentos em que esse espaço se fortifica, você pode receber orientações, soluções para problemas complexos, ou até encontros internos com aspectos de si mesmo que permaneciam escondidos. Mais do que uma técnica, é uma prática de disciplina e autoconhecimento. Quanto mais você aprende a reconhecer essa porta sutil, mais facilmente consegue acessá-la mesmo durante o dia, em momentos de pausa ou reflexão. Essa habilidade de navegar pelo ponto cego da consciência é uma das maiores ferramentas de crescimento, pois permite que você se conecte com o seu universo interno de forma deliberada, ao invés de apenas reagir às circunstâncias externas. A sua mente não permanece presa a um único estado de consciência. Ela se move continuamente através de diferentes ondas cerebrais ao longo do dia, cada uma oferecendo um entendimento distinto de si mesmo e do mundo ao seu redor. Compreender essa dança interna é uma das chaves para uma vida mais equilibrada, produtiva e consciente. No estado de vigília predominam as ondas beta, rápidas, externas, que nos mantêm alertas e engajados com o mundo exterior. São essenciais para a produtividade, tomada de decisão e ações cotidianas. Mas quando essa frequência se torna excessiva, ela bloqueia o acesso aos níveis mais profundos de insight. Imagine estar sempre em uma frequência alta, como uma rádio, sintonizada em uma estação de alta voltagem. Difícil ouvir o que está acontecendo abaixo, nos níveis mais sutis. Quando aceitamos essa realidade, podemos conscientemente buscar a transição para ondas alfa, mais lentas, receptivas, ideais para relaxar e abrir espaço para criatividade, intuição e reflexão. Essa frequência é como uma ponte entre o mundo de ações e o de percepções internas. Praticar técnicas de respiração, meditação ou mesmo pequenas pausas durante o dia ajuda a facilitar essa mudança, criando um ambiente interno mais receptivo para novas ideias e perspectivas. Se você deseja ir além, pode conscientemente direcionar sua atenção para abandonar o modo de ação
e entrar nas ondas teta, as ondas do sonho, da imaginação e da intuição profunda. Esse estado é especialmente acessível na transição entre o bem-estar e o sono, ou após sessões de meditação profunda. Aqui, os recursos internos se enriquecem com símbolos, imagens vívidas e insights espontâneos. Uma verdadeira mina de ouro para quem busca crescimento pessoal e criatividade. Por fim, ao estado mais lento e profundo, as ondas delta, que predominam na fase mais profunda do sono sem sonhos ou em estados de meditação avançada. Embora pareça distante da nossa vida diária, esse ritmo nos conecta ao que alguns chamam de consciência universal, onde as fronteiras do eu se dissolvem completamente e uma sensação de unidade surge. Nesse nível, a cura profunda e experiências místicas podem ocorrer, não como eventos isolados, mas como uma parte natural do ciclo de regeneração do nosso ser. A prática consistente de aprendizagem a reconhecer e transitar entre essas ondas é fundamental. Com disciplina, você pode aprender a conduzir sua mente de um estado de alta atividade, beta, para níveis de calma, criatividade e insight profundo, sem esforço excessivo. É como aprender a surfar nas marés internas da sua própria mente, percebendo quando cada frequência é adequada e utilizando suas transições para equilibrar esforço e entrega. Ao dominar essa sinfonia de ritmos internos, você ganha não apenas controle sobre seus estados mentais, mas também uma maior responsabilidade por sua saúde mental, emocional e espiritual. Esse é o caminho para uma disciplina verdadeira. Não reprimir, mas entender e orientar esses movimentos naturais, cultivando uma autopercepção profunda e uma presença consciente. A jornada de autoconhecimento e crescimento interior não acontece apenas com a compreensão intelectual dos estados de consciência. Ela se fortalece com ações concretas, rotinas diárias e práticas intencionais que treinam sua mente a navegar por esses diferentes níveis de frequência. Essa disciplina é o que diferencia quem apenas entende o conceito de ondas cerebrais daquele que realmente o utiliza para aprimorar sua vida. Para começar, preste atenção aos sinais do seu corpo e mente ao longo do dia. Note quando você está em alta energia, focado e reativo. Certamente nesse momento, predominam ondas beta. Essa é a fase em que você consegue ser mais produtivo, resolver problemas complexos e reagir ao mundo externo. No entanto, também é nesse estado que sua mente fica mais dispersa, dificultando a conexão com insights profundos ou a intuição. A partir de hoje, estabeleça pequenas rotinas de transição consciente. Antes de uma tarefa importante ou após períodos intensos de concentração, faça breves pausas de silêncio, respiração ou alongamento. Por exemplo, após trabalhar, 1 hora, feche os olhos por alguns minutos, respire profundamente e intencionalmente mude seu foco para o seu interior. Aos poucos, você começará a perceber quando seu cérebro está pedindo para desacelerar, entrando no ritmo alfa, propício para a criatividade e calma. Outro método eficaz é o uso de técnicas de respiração para facilitar a transição. Inspire lentamente por 4 segundos. Visualize uma luz dourada iluminando seu interior e expire com calma, liberando tensões acumuladas. Repita esse ciclo várias vezes, até sentir seu coração desacelerar e sua mente se abrir para uma percepção mais ampla. Essa prática simples fortalece sua capacidade de se sintonizar com o momento presente e de transitar entre os estados, de forma consciente. Mais profundamente, ao perceber que sua atenção começa a dispersar, utilize a atenção focada para introduzir o estado teta, aquela frequência ideal para a obtenção de insights espontâneos. Em momentos de pausa ou relaxamento, mantenha sua atenção na respiração, nas sensações físicas ou em uma palavra-chave. Com disciplina, aprenda a confiar nesses momentos internos,
onde ideias e soluções podem surgir sem esforço consciente. Finalmente, treine-se a reconhecer quando o ritmo do seu cérebro se aproxima do delta. Embora seja mais difícil acessá-lo, durante o dia, certos momentos, como o início ou o fim do sono, ou durante meditações profundas, oferecem essa oportunidade. Use essa observação para consolidar sua prática de disciplina diária, sabendo que esses estados mais profundos são fontes de cura, criatividade e conexão com algo maior. A responsabilidade de conduzir sua mente por esses ritmos internos exige compromisso e paciência. Mas, ao praticar consistentemente, você não só ganha maior controle sobre sua atenção, mas também constrói uma base sólida de autodomínio. Isso permite que você viva de forma mais plena, equilibrada e inteligente, usando seu próprio funcionamento interno como ferramenta de crescimento. Para transformar essa compreensão em uma prática diária eficaz, é fundamental estabelecer uma rotina que envolva disciplina, atenção plena e responsabilidade pessoal. Jordan Peterson insiste que a mudança duradoura nasce da constância, mesmo em pequenos passos, pois aí reside o poder de transformar a vida de dentro para fora. Comece pelo início do dia. Reserve alguns minutos logo ao acordar para uma prática simples de atenção consciente. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente, trazendo atenção ao seu corpo, às sensações físicas e ao ritmo natural da sua respiração. Esta conexão matinal prepara sua mente para reconhecer os diferentes estados ao longo do dia, desde a alta energia do beta até a calma de alfa, teta e delta. Durante o dia, crie rotinas de pausa e reflexão. Cada hora ou a cada 2 horas, pare por alguns minutos. Faça respirações conscientes, como a técnica do ciclo de 4-6-4, visualizando luz dourada entrando ao inspirar e tensionando ao expirar. Enquanto faz isso, tome consciência do seu foco de atenção. Você está no modo de alta atividade ou precisa desacelerar? Gradualmente, treine sua mente para reconhecer esses sinais. Para aprofundar, incorpore sessões de meditação guiada ou atenção plena. Escolha um momento, mesmo que seja apenas 10 minutos, para sentar em silêncio, focando na respiração, nas sensações físicas ou em um mantra simples. Nesse momento, pratique a observação neutra. Quando pensamentos ou distrações surgirem, não repressa-os, apenas reconheça-os e deixe-os passar como nuvens. Com consistência, essa prática fortalece sua habilidade de transitar entre os diferentes ritmos cerebrais de modo consciente. Outra ferramenta poderosa são as técnicas de respiração para facilitar transições específicas. Experimente. O ciclo de respiração SCP descrito anteriormente inspira lentamente, visualizando energia entrando, e expira com calma, liberando tensões. Faça isso ao longo do dia, especialmente antes de tarefas que exijam foco intenso ou após períodos de estresse. Com a disciplina de praticar regularmente, esse método ajudará a mover sua mente suavemente entre os estados de alerta, calma e insights criativos. Ao enterrar-se na rotina, lembre-se de monitorar sua evolução. Use um diário para registrar como você se sente antes, durante e após cada prática. Anote as mudanças sutis no seu estado mental, suas ideias novas ou percepções que surgiram. Essa responsabilidade de autoavaliação fortalece sua disciplina e ajuda a entender as transições internas que acontecem naturalmente com o tempo. Por fim, ao aplicar esses princípios, procure integrar momentos de atenção plena em atividades cotidianas. Lavar a louça, caminhar, escovar os dentes. Essas pequenas ações, feitas com presença total, treinarão seu cérebro a estar consciente mesmo nas tarefas mais simples. Assim, você constrói uma disciplina de atenção constante, que amplia sua capacidade de viver com propósito,
responsabilidade e clareza. À medida que você incorpora esses princípios e práticas na sua rotina diária, começa a perceber uma mudança profunda na sua relação consigo mesmo e com o mundo. Jordan Peterson enfatiza que o verdadeiro crescimento vem do esforço consciente, da disciplina de enfrentar suas próprias sombras e de assumir a responsabilidade pelo seu desenvolvimento. Não há atalhos, apenas dedicação prática e autêntica. O despertar interior é uma jornada que nunca realmente termina. Ele se desdobra em camadas, convidando você a continuar explorando, aprendendo e se fortalecendo a cada dia. Cada pequena ação que você realiza, cada momento de atenção plena, é uma pedra na construção de uma vida mais consciente, equilibrada e responsável. Você não precisa esperar por grandes revelações. O verdadeiro poder está na constância, na disciplina de retornar ao seu centro mesmo diante das dificuldades. Lembre-se, ninguém mais pode fazer essa jornada por você. É sua responsabilidade cultivar essa consciência, entender os sinais do seu corpo, da sua mente e das ondas internas que moldam sua experiência. Ao fazer isso, você se torna uma pessoa mais equilibrada, capaz de lidar com as adversidades com maturidade e clareza. Você se torna alguém que vive com intenções claras, alinhado com seus valores mais profundos, enfrentando a vida com coragem e responsabilidade. Seja persistente. Continue praticando, mesmo quando o progresso parecer lento. Cada dia é uma nova oportunidade de fortalecer sua disciplina, de aprofundar seu autoconhecimento e de se tornar uma versão mais plena de si mesmo. O caminho do despertar é uma maratona, não um sprint. E no final, essa é a maior conquista. Uma vida vivida com propósito, presença e honestidade. E para reforçar esse compromisso, deixe agora nos comentários: eu aceito mudar. Mostre a si mesmo que está disposto a assumir a responsabilidade pela sua transformação, que está pronto para agir de forma consciente e disciplinada. Dessa forma, você reafirma sua determinação de crescimento e de viver uma vida mais autêntica e iluminada.